Uma atualização sobre o futuro do Internacional. Basicamente, esse é o mote da coletiva que acabou faz poucos minutos aqui na sala de imprensa do Estádio Beira-Rio. Presidente Alessandro Barcelos, executivo William Thomas e muita coisa para a gente atualizar sobre o Colorado. Então, tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sexta-feira, finalzinho de tarde, né? Coisa bem boa. Tá todo mundo sextando, já pegou uma cervejinha, né? Então tu tá precisando saber das atualizações do Inter e do que aconteceu na entrevista coletiva que rolou há pouco aqui no Estádio Beira-Rio sobre o Internacional, sobre o que o Inter projeta para 2023, sobre o que o Inter espera de 2023 e a gente tem muito para falar. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai falar sobre o Romero, sobre o Lucas Romero, o Tyson, a gente vai falar também sobre Wanderson, a gente vai falar sobre Vitão, tem tanta coisa. Faz o seguinte, fica comigo até o finalzinho lá do vídeo, tá? Não sai daqui, fica até o final do vídeo porque tem muita coisa aqui pra gente falar do Colorado. Mas antes, já chega deixando teu like, te inscrevendo no canal e ativando a notificação, porque assim toda vez que eu colocar um vídeo, estoura no teu celular, no teu e-mail, ou como tu configurares ali a questão da notificação, tá? Toda manhã e todo finalzinho de tarde eu coloco um conteúdo novo sobre o Internacional. E aí tu não perde nada, óbvio, beleza? Vamos lá. Assim, a entrevista coletiva ela foi pautada por determinados assuntos, como, por exemplo, as saídas de jogadores, a chegada de jogadores, a manutenção de jogadores, né? Todo aquele trâmite que vocês estão acostumados de temporada, né? De pré-temporada, de início de novo ano. E aí, algumas particularidades a gente tem que falar. Por exemplo, o Inter, neste momento, ele tem um grupo quase definido. Tem reforços para chegar? Óbvio que tem. Mas a expectativa é que agora este grupo que foi apresentado ao Mano Menezes não tenha nenhuma baixa. Pelo menos neste primeiro semestre. E aí, a partir daí, com os reforços, o Mano Menezes teria um grupo já de entre 30 e 34 jogadores e também com um pouco mais de força a partir do vice-campeonato do Campeonato Brasileiro, né? Vamos tentar entender o que eu quero falar com isso, tá? Por exemplo, a gente tem, neste momento, 4 centroavantes, tá? O Alemão, o Mikael, o Brian Romero e o Luca, o menino que era da base que tá agora ascendeu para o profissional. A possibilidade de o Inter contratar um centroavante, ela existe. Ela existe, mas vai depender de mercado. Por exemplo, o Brian Romero, ele está muito próximo de jogar no Tijuana do México. Ele quer jogar lá, ele pediu, inclusive, para a direção do Inter ter um tempo para organizar a sua vida e trazer para, no caso, o clube, a proposta e aquilo que o Tijuana está entendendo que é importante para eles lá. Porém, o Internacional não vai perder só uma questão técnica, talvez ele vai ter que perder numa questão financeira. Em que sentido? Porque ele vai ter que botar num aporte que no primeiro semestre ele não ia fazer, ele ia ter que botar um aporte financeiro em um outro centroavante, buscar um outro centroavante. E uma das respostas do presidente Alessandro Barcelos era, hoje nós não foi, a resposta foi a seguinte, hoje nós não temos condições de chegar com um valor em qualquer clube e tirar os jogadores. Se nós pegarmos jogadores, a gente vai pegar por ocasião ou de repente uma negociação em parcelas, né? Mas chegar hoje com 5, 6, 7, 8 milhões, o Inter não tem. O Inter talvez possa fazer uma negociação, né, com períodos de pagamentos. Daí é uma organização que a própria direção, o próprio conselho de gestão e a área de finanças vai fazer. Mas então, nessa questão do Brian Romero, não adianta só ele vir com a proposta. Tem que vir com uma proposta satisfatória para o Internacional em termos de futuro, tá? E não só técnico, mas financeiro. Tem uma especulação também que rolou sobre a possibilidade de o Inter contratar o Eric, do Atlético Paranaense. Essa possibilidade ela está descartada. Primeiro porque o David iria para lá e viria o Eric, então, né, o volante do Atlético Paranaense. Não há essa negociação, foi uma das conversas de bastidor que a gente teve aqui depois da entrevista coletiva com o William Thomas, e ele negou
completamente a possibilidade de ter essa negociação, não só em andamento, mas de ela acontecer. Ou seja, então, David não vai jogar no Atlético Paranaense, pelo menos neste momento, ou em cima das respostas do William Thomas. Na questão do Lucas Romero, por exemplo, a gente pode atualizar de que o Inter já aportou para o Independiente quanto ele quer pagar para ter o jogador aqui agora nos próximos dias, ainda de preferência nessa primeira parte de trabalho com o Mano Menezes, tá? Mas sempre tem alguma nuance que emperra a situação. Então, assim, a tendência é que o Lucas Romero seja, sim, jogador do Inter e tudo mais, mas sempre tem algum pedido a mais, ou do Independiente, ou então as partes envolvidas. Então, o Inter está não só otimista de que vai ter esse jogador, mas tem aquela prudência de não falar muito publicamente e abertamente, porque senão, de repente, pode entrar mais alguma água nesse chope aí. Por exemplo, o Inter já fala abertamente sobre Edenilson, de que o Edenilson tem uma negociação com o Galo, o Inter tem uma negociação com o Galo e as coisas estão andando. Então, já a leitura que se faz é que o Edenilson está muito mais avançado de ir para o Galo, por exemplo, do que o Lucas Romero poder ser anunciado pelo Inter, ainda que a negociação esteja muito bem encaminhada. Eu digo no sentido assim, né, de a direção está falando. Quando a direção está falando é porque está tudo praticamente, só falta uma assinatura ou praticamente encaminhado no total, na totalidade do negócio. Tá? Uma outra questão que eu acho que é importante que a gente fale, as valorizações dos atletas. Tá? Porque em cima de um bom campeonato brasileiro agora, nesse segundo semestre, em cima desses destaques, por exemplo, do Pedro Henrique, por exemplo, do Kehler, do Matheus Dias, existe o bastidor de que esses jogadores eles querem uma valorização salarial e até mesmo, de repente, uma ampliação de contrato. O presidente Alessandro Barcelos ele disse o seguinte: olha, é bem bacana, eu acho que vale se eles fizeram, eles tinham um caráter de coadjuvante e agora eles estão com um caráter de jogadores principais, a gente tem que fazer sim a valorização e tudo mais. Mas não pode ser isso uma regra, tem que ser exceção, porque os jogadores eles têm que ser profissionais, assim como eles têm, por exemplo, valores que eles recebem mensalmente e um contrato em vigor. O Internacional também tem responsabilidades em cima dessas finanças que eles já se programaram, né, em cima desse próprio contrato vigente, mas principalmente a via de ser de duas mãos. Né? Você quer uma valorização? Beleza, mas o Internacional até o momento ele sempre te pagou em dia, ele sempre fez certinho as questões que estão no contrato e todos os acordos que nós já tivemos. Então, vamos fazer assim, tu quer uma valorização, continua dando o teu máximo, continua trabalhando, continua fazendo com que a gente e a torcida goste do teu futebol, para que então a gente possa negociar, ou então a gente possa conversar sobre valores acima, né? Mais em termos financeiros, principalmente. O presidente afirmou que não há nenhuma proposta nesse momento pelo Maurício, ou pelo Johnny, ou por qualquer outro jogador que seja. Inclusive, falou sobre o Maurício. O Maurício, o William Thomas, ele disse que o Maurício tem 50% dos direitos econômicos na mão do Inter. Ou seja, o Internacional que se dizia, né, que o Maurício poderia ter 70%, 60% dos direitos com o Internacional, já não é o que acontece. A gente tem 50% do Maurício. E aí, a partir de vendas, é problema, né? Porque daí, por exemplo, vamos supor que uma proposta de 10 milhões de euros viria só 5 milhões de euros para o Internacional. E daí, numa proposta e numa posição tão ruim, né, de encontrar no mercado, o Inter estaria rifando o seu jogador. Tem uma questão também interessante sobre o Mikael, tá? Porque foi perguntado para o William Thomas como o Mikael chegou das férias. E deu para ver muito claro que a expectativa que a direção de futebol e a expectativa que a comissão técnica tinha sobre o Mikael, ela não foi suprida. Porque, olha só, ele foi para as férias,
já com uma baixa de peso e uma baixa de percentual de gordura e tudo mais, né? A partir do que ele veio do Salernitana. Mas o que acontece? Ele ficou sendo monitorado durante todas as férias pelos dirigentes do Inter e pela comissão técnica, pelos os fisiologistas, os médicos, os preparadores físicos, para então ele voltar já melhor em forma. A expectativa ela não foi tão bem alcançada, pelo que se percebe não só na fala do William Thomas, mas principalmente na disposição dele que a gente viu no campo. Ele segue um pouco mais cheio, ele segue sim um pouco mais despreparado, né, em relação aos outros atletas, e é bem provável que ele também vai continuar ou escanteado, né, ou tendo de fazer um trabalho mais específico. Vale lembrar, o Mano Menezes, lá quando saiu nas férias, tinha uma expectativa de ver o que esse jogador ia querer entregar. Pelo jeito, me parece que não está entregando aquilo que o Inter pensa que ele pode entregar. Cara, se tu chegou até aqui, eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. Vamos falar sobre o Internacional toda manhã e todo finalzinho de tarde aqui no meu canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!